Hoje eu vou tratar de um tema relacionado às mulheres e penso que será extremamente rico. Espero, depois de terminar de falar, sair vivo daqui desse espaço. Claro que é uma brincadeira, mas eu vou tratar de temas nevrálgicos aos nossos dias e ao tempo que a gente está vivendo. Eu sou escritor com 31 livros publicados em língua portuguesa e um livro publicado em língua espanhola. E ultimamente eu tenho dedicado meu tempo a escrever no campo do comportamento. Eu escrevi um livro pela editora Fiel chamado Masculinidade em Crise, e é um livro muito interessante que as mulheres acabam comprando os livros para que elas presenteiem os seus maridos, mas não somente isso, para que elas mesmas leiam e possam entender a crise de masculinidade que a gente está vivendo no nosso tempo. Acabei de escrever um livro chamado Paternidade em Crise, que vai ser lançado pela editora Trinitas ainda em setembro, se o senhor assim permitir, e ano que vem deverá ser lançado, possivelmente pela editora Fiel, o Feminilidade em Crise, onde eu vou tratar de aspectos também da feminilidade. Eu tenho vários títulos escritos, eles estão lá fora. Ao final, se você achar por bem, você vai poder adquirir esse material. Mas eu queria pedir um favor às irmãs que estão muito aí para trás. Preencha esses lugares aqui, por favor. Facilita em muito a exposição. É medo do ar-condicionado porque está frio ou está calor? Frio, né? É compreensível, as mulheres elas sentem muito frio e fogem deles. Tá bom. Ok, vamos ficar de pé então e vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios capítulo 31, verso 10. Provérbios capítulo 31, verso 10. Hoje eu vou tratar com vocês sobre feminismo, feminilidade e características de uma mulher sábia. Deixa eu repetir. Eu vou tratar sobre feminismo, feminilidade bíblica e características de uma mulher sábia. Provérbios capítulo 31, verso 10 diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Ó Deus, nós queremos te louvar porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite e o Senhor fez segundo os seus desígnios, segundo a sua vontade. Pedimos que o Senhor possa iluminar nossa mente, como também nossos corações, e que tudo aquilo que for dito e falado possa não somente gerar reflexão, mas possa produzir em cada uma daquelas irmãs que nos assistem o desejo de viver para a glória do seu nome. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Minhas irmãs, há quem diga que o cristianismo é uma religião machista. E se a gente olhar para a história do que nos antecederam, e não efetivamente, claramente para as Escrituras, a gente vai constatar que muitas das atrocidades que foram ditas e feitas em nome de Deus ao longo dos anos, em parte coadunam com a ideia do feminismo. Seria desonesto não reconhecer isso. Agora, quanto ao feminismo, e eu quero tratar de forma basilar o que significa, seus conceitos e suas ideias, vale a pena ressaltar que uma das bandeiras é a ideia de que o patriarcado precisa ser desconstruído. Você já deve ter ouvido essa expressão. No final dos anos 60, a autora feminista Kate Millett usou o termo patriarcado para descrever aquilo que ela chamava de um problema sem nome.
Segundo ela, esse problema sem nome afligia as mulheres. O termo tem a sua origem na junção de duas palavras gregas, pater, que significa pai, e arques, que significa governo. Portanto, no conceito ou a ideia feminista, a palavra patriarcado era entendido como o governo do pai e era usada para descrever o domínio social, esse é o conceito feminista, do macho e aquilo que elas dizem como inferioridade e subserviência da mulher. As feministas, por exemplo, enxergam o patriarcado como um mal social e que precisa ser desconstruído, proporcionando assim o surgimento, segundo elas, de uma sociedade mais justa, igualitária e menos opressora. De acordo com as feministas, o patriarcado é o poder dos homens que oprimiu as mulheres e qual é responsável, preste atenção nessa expressão, pela infelicidade delas. Segundo o movimento feminista, se as mulheres elas são infelizes ou se elas experimentam infelicidade, isso se deve efetivamente a essa estrutura patriarcal ou essa estrutura de governo masculino. Nessa perspectiva, as feministas concluíram que a destruição do patriarcado, ou seja, a destruição da figura masculina, e eu trato muito disso no livro Masculinidade em Crise, as libertaria de uma opressão a qual elas consideram ou consideravam milenar. Permita-me também, de forma simples e objetiva, pontuar, e eu queria que você prestasse bastante atenção, alguns pontos da história do feminismo. Primeiro, tudo tem início no século XVIII, quando surge aquilo que os estudiosos chamam de primeira onda do feminismo. A primeira onda do feminismo teve início na primeira metade dos anos de 1700, quando uma inglesa de nome Mary Wollstonecraft escreveu um texto cujo título era A Vindicação dos Direitos da Mulher. Um ano depois dessa publicação, foi publicado em Paris um panfleto intitulado Os Direitos da Mulher. Concomitantemente, uma americana chamada Judith Sargent Murray publicou sobre a igualdade dos séculos. No século XIX, surge aquilo que foi chamado de Declaração dos Sentimentos. Em 1848, cerca de 100 mulheres se reuniram em uma convenção em Seneca Falls, Nova York, para ratificar a Declaração dos Sentimentos escrita para defender os direitos naturais básicos da mulher. As autoras dessa Declaração dos Sentimentos reclamavam que as mulheres estavam impedidas de galgar posições na sociedade quanto a empregos melhores, além de não receber pagamento equitativo pelo trabalho que realizava. Então você pode afirmar, de certa forma, que essa primeira onda ela era justa, visto que as mulheres não eram tratadas de forma equânime. Entretanto, meus amados e queridos irmãos, elas também perceberam que as mulheres estavam excluídas de profissões ou de cadeiras como teologia, medicina, advocacia e, além disso, todas as universidades estavam fechadas para elas. Então, se a gente for olhar por essa perspectiva, essa primeira onda do feminismo, ela é extremamente justa, visto que havia uma forma com que a mulher era tratada de forma díspara e diferente da sociedade a qual estava inserida. A Declaração dos Sentimentos foi um marco profundamente significativo no movimento feminista. Suas reivindicações eram, em grande maioria, e acredito eu, como disse, justas e consistentes,
Por isso o movimento foi ganhando muitas e muitos adeptos, apesar e por causa das grandes barreiras que foram impostas às mulheres que se expunham na defesa de suas ideias e de seus ideais. Mas aí veio o século XX. E com o século XX surgem duas personagens, Simone de Beauvoir e Betty Friedan. A primeira fase da construção do feminismo moderno, a segunda onda, começou com a obra de uma filósofa francesa chamada Simone de Beauvoir, que publicou um trabalho chamado Segundo Sexo em 1949. As mulheres, segundo de Beauvoir, foram definidas e diferenciadas tomando como referencial o homem e não como referência elas mesmas. Ela acreditava que o sexo masculino compreendia a medida primeira pela qual o mundo inteiro era medido, incluindo as mulheres, sendo elas definidas e julgadas por esse padrão. Simone de Beauvoir foi quem disse que ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher, o que criou a base e o pano de fundo para o entendimento e para a concepção da ideologia, em parte da ideologia de gênero que tem tomado conta do nosso país. No início dos anos 60, uma jornalista americana chamada Betty Friedan transformou os conceitos filosóficos de Beauvoir em alguma coisa mais assimilável para a mulher moderna, quando ela publica A Mística Feminina, um livro onde examinava o papel da mulher na cultura norte-americana. De acordo com Friedman, as mulheres dos seus dias foram ensinadas a buscar satisfação apenas como mães e esposas. E ela afirma o seguinte, que essa mística de ideal feminino antigo tornou as mulheres, dizia Friedman, infantis e frívolas, quase como crianças, levianas e femininas, passivas, garbosas no mundo da cama e da cozinha, do sexo, dos bebês e da casa. Assim como de Beauvoir, ela afirmava que a única maneira para a mulher encontrar-se a si mesma e conhecer a si mesma como uma pessoa seria através da obra criativa executada por ela mesma. Friedman batizou o dilema das mulheres de também um problema sem nome. Ela concordou com de Beauvoir que a libertação das mulheres haveria de requerer mudanças estruturais profundas na sociedade. Para isso, as mulheres precisariam ter o controle de suas próprias vidas, definirem-se a si mesmas e datar o seu próprio destino. Agora, minhas irmãs, também antes de tratar do que a Bíblia tem a dizer sobre a mulher e sobre feminilidade, permita-me abrir um parêntese para tratar dos tipos de feminismo existentes. Talvez você esteja dizendo, feminismo é feminismo, mas não, existem inúmeras vertentes, se não vejamos, feminismo liberal, feminismo radical, feminismo marxista e socialista, feminismo moderado, feminismo pós-moderno, feminismo separatista, feminismo cultural e, pasmem, ecofeminismo. Agora, quase todos os grupos feministas estão fortemente de acordo com, primeiro, o direito da mulher de abortar o seu bebê. Segundo, o lesbianismo e o direito das mulheres se casarem com as mulheres. Terceiro, libertação completa dos limites sexuais e morais. Na verdade, a gente pode dizer que a chamada segunda onda do feminismo provocou uma enorme e significativa revolução sexual que, por conseguinte, trouxe danos significativos à sociedade. Além disso, todos esses grupos praticamente defendem a liberdade de papéis tradicionais no gênero do casamento, a rejeição de Deus como autoridade final da vida e a legalização da prostituição como profissão. Portanto, meus amados e minhas queridas irmãs,
O que o feminismo na verdade, é muito mais do que aquilo que se via na primeira onda, quando se defendia a ideia de que as mulheres precisavam ser tratadas de forma justa, de que as mulheres precisavam receber salários dignos quando entrassem no mercado de trabalho, de que as mulheres deveriam ter direito ao voto. Essa defesa, essa perspectiva, esse pressuposto justo e corretíssimo. No entanto, o que a gente vê a partir do século XX é a desconstrução de conceitos relacionados à feminilidade e a introdução de perspectivas absolutamente díspares e equivocadas quanto ao papel da mulher. Agora, o que a Bíblia diz em aspectos gerais sobre a mulher? Se por um lado a gente está numa sociedade onde a sociedade tem machificado as mulheres, a gente via isso de forma muito clara, muito nítida, você percebe que é uma inversão de papéis. Se por um lado a gente vê homens bananas, homens frouxos, homens que não conseguem liderar as suas casas, homens que não conseguem proteger os seus lares, homens violentos dentro de casa, homens que não honram, como costuma se dizer, as calças que vestem. Por outro, a gente vê mulheres tomando os lugares dos homens e fazendo algumas coisas que, de certa forma, se contrapõem ao chamado e à vocação delas, não do ponto de vista social e nem do ponto de vista profissional, mas efetivamente no ponto de vista das Escrituras. E o que será então que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz quanto ao papel da mulher? Será que a mulher ela foi chamada para viver esse tipo de liberdade ou de libertação sexual, onde a vida, onde o prazer pelo sexo deve ser priorizado acima de tudo? É interessante você observar que o comportamento da mulher mudou significativamente nos últimos 20 anos. Até há pouco tempo atrás, e ainda isso, infelizmente, é uma realidade, você vai perceber que muitos homens casavam e abandonavam os seus filhos em detrimento a uma outra relação, a um outro projeto de vida. Mas dificilmente isso acontecia com as mulheres. Com a revolução sexual do feminismo, com a inversão dos papéis, com a banalização daquilo que deveria ser a função da mulher, com a inversão de funções, a gente percebe hoje que não são poucas as mulheres que casam, abandonam os seus filhos e vão viver a vida porque acham que não podem perder tempo com os seus pequenos e nem tampouco com as suas pequenas. A Bíblia, queridas irmãs, ensina que diante de Deus, homens e mulheres são iguais. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Quando as feministas defendem a ideia de desconstruir o patriarcado, está com isso desconstruindo o conceito e a ideia de proteção. Porque do ponto de vista das Escrituras, o patriarcado parte pelo pressuposto de que o homem é aquele que deveria proteger a sua casa, proteger a sua família e dar a sua vida por ela. Você quer ver uma coisa interessante? Talvez as mais velhas possam concordar, possam pensar efetivamente nesse comportamento do passado. Antigamente, quando um homem saía com uma mulher à rua, ele a colocava ao lado dentro da calçada, porque caso passasse um carro, se alguém tivesse que sofrer alguma coisa, ele sofreria, ele iria sofrer as consequências disso, porque ele entendia que o papel dele era proteger a mulher. Hoje, o cabra, como diz o nordestino, bota a mulher do lado de fora, porque se acontecer alguma coisa, é ela que sofre. Há uma inversão de papéis assim significativas. As Escrituras não dizem que os homens são maiores ou melhores do que as mulheres, ou que possuem autoridade sobre ela. Não é isso que a palavra de Deus diz. As Escrituras não tratam as mulheres como seres inferiores. As Escrituras tratam as mulheres com papéis diferentes dos homens. E precisam ser respeitadas as mulheres de forma absolutamente clara, a fim de que elas sejam livres de, porventura, qualquer dificuldade e pressão que venham experimentar. A gente pode dizer que a mulher geralmente é valorizada nas Escrituras. A descrição da criação, por exemplo, nos mostra que Deus colocou a mulher em igualdade com o homem, quando ele disse:
façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele acrescentou nessa sentença a afirmação de que homem e mulher, macho e fêmea, foram criados e que Ele, o Senhor, os havia colocado juntos para dominar a criação. Veja, por exemplo, a relação de Jesus com a mulher samaritana. Quando uma mulher samaritana veio tirar água, você conhece do poço, você conhece bem a história, Jesus disse a ela: você vai me dar de beber? E eu estou parafraseando o texto. Seus discípulos, você sabe o contexto, tinham ido à cidade comprar comida, e a mulher samaritana lhe disse: mas você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, como é que você pode me pedir água? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Esse texto nos mostra Jesus quebrando alguns paradigmas, como, primeiro, ele se dirigiu a uma mulher, a uma samaritana, e não somente isso, uma mulher de vida duvidosa, tratando-a de forma diferenciada dos homens da sua época. Jesus trata as mulheres de forma absolutamente diferente. A Bíblia ensina de forma clara de que homens e mulheres são iguais diante de Deus, contudo possuem papéis e missões diferentes que se coadunam e que se completam. Agora, o que a gente vê é que o feminismo e o empoderamento da mulher tem contribuído em parte para a perda da feminilidade. O feminismo, bem como a sua ênfase no empoderamento da mulher, tem tido um papel preponderante no fato das mulheres estarem perdendo, em primeiro lugar, a capacidade de exercer em seus relacionamentos interpessoais doçura, ternura maternal, como também meiguice e beleza interna. Observe quantas mulheres se tornaram duras, quantas mulheres perderam a capacidade de trazer sobre os seus relacionamentos firmeza, mas ao mesmo tempo meiguice, no intuito de conquistar espaço no mercado de trabalho ou mesmo competir com os homens. Não são poucas as mulheres, e eu vou usar um neologismo aqui, que mastificaram a vida, tornando-se por conseguintes pessoas amargas e de difícil relacionamento. Deixa eu abrir um parênteses. Vale a pena ressaltar, e eu quero deixar isso claro, que eu não sou contra a mulher estudar ou mesmo trabalhar fora, até porque eu acredito que homens e mulheres, como disse, se complementam e que constroem juntos uma sociedade mais justa e equilibrada. Entretanto, me preocupa o fato de que muitas mulheres cristãs, em nome dessa igualdade, têm jogado na lata do lixo qualidades, virtudes relacionadas à feminilidade. A feminilidade é um comportamento projetado e criado por Deus, o qual a gente pode dizer que é um presente dado pelo Senhor à humanidade. E quando eu estou falando de feminilidade, eu não estou tratando especificamente do ponto de vista daquela que se cuida ou se veste ou se pinta com beleza. Feminilidade é bem mais que isso. Na verdade, feminilidade é um conjunto de atitudes e comportamentos, é um estilo de vida pelo qual a família e a sociedade experimentam doçura, amabilidade, afetividade e outros atributos mais. Entretanto, em nossos dias, as mulheres não têm se preocupado em serem femininas, mas sim feministas. Em nossos dias, as mulheres têm se preocupado em inverter os papéis sociais em suas casas, empoderadas, dominando seus filhos e seus maridos, jogando na lata do lixo doçura, simplicidade, meiguice e beleza. Na verdade, muitas mulheres que pensam diferente desse mundo
têm sido execradas e rotuladas como ultrapassadas, subservientes e outros adjetivos mais. Eu sei que essa introdução, digamos assim, ela é técnica, mas ela é importante porque ela funciona de um tipo de brainstorm, ou seja, eles jogam um bocado de ideias no ar para que a gente possa tentar inserir ou se enxergar no mundo efetivamente que a gente está vivendo. E é importante com que isso seja feito, e não somente feito, mas que sejam pontuadas considerações importantes, como por exemplo, como disse, homens e mulheres são iguais diante de Deus. Segundo, mulheres têm o direito de serem tratadas com dignidade e não como coisas ou objetos sexuais. Terceiro, mulheres possuem papéis na sociedade, na igreja e na família, e a negligência e o não cumprimento desse papel traz problemas quase que irreparáveis para a sociedade. Diante disso, eu queria elencar também, muito rapidamente, porque o tempo não nos permite, 7 razões porque o feminismo é incompatível com o cristianismo. Primeiro, o feminismo defende que uma mulher pode e deve estabelecer regras quanto ao seu corpo, relativizando a sexualidade e a vida, acreditando assim que possuem o direito de cometerem aborto quando acharem por bem ou necessário. É interessante você perceber que o movimento pró-aborto ele diz que o feto é a extensão do corpo da mulher, o que é um equívoco. A liberdade ou a revolução sexual levou as mulheres a desenvolverem um estilo de vida absolutamente promíscuo. Há poucos dias saiu uma matéria em quase todos os jornais no Brasil e em alguns portais, com forte ênfase na liberdade sexual e na possibilidade de casamentos serem feitos não somente por um casal, mas por 3 pessoas, 4 pessoas. E uma reportagem trouxe a ênfase sobre aquilo que eles chamam de trisal, onde 2 mulheres casadas com um homem, em nome da liberdade, em nome do feminismo, fazem o que querem. A consequência disso são famílias desestruturadas, arrebentadas e completamente esfaceladas. O feminismo dissemina o ódio contra os homens, instigando as mulheres a acreditarem que todos os homens são machistas e potenciais estupradores. Gente, assim, eu estou detalhando, aliás, eu estou passando muito rapidamente, sem detalhar. Eu precisaria talvez de muitas horas para poder discutir com vocês ou tratar especificamente um tema tão rico, tão profícuo e tão difícil e tão caro aos nossos dias. Mas o que a gente vê hoje em dia, e isso também não é tão recente, são as mulheres dizendo o seguinte: homem é tudo igual, homem não presta, homem é uma raça que precisa ser relativizada, que precisa ser abandonada, né? Essa ideia de que a sociedade pode ser vivida ou pode ser experimentada de forma saudável, longe da masculinidade, tem trazido problemas significativos aos nossos tempos, o que me faz pensar muito no conceito de que Antônio Gramsci teve êxodo ou logrou êxodo no nosso país com um marxismo cultural, onde o mal é chamado de bem, onde o bem é chamado de mal, onde a luz é chamada de escuridão e a escuridão é chamada de luz. Observe, os conceitos basilares relacionados à família foram mudados, os conceitos basilares relacionados ao relacionamento conjugal, eles foram completamente transformados. O feminismo traz a reboque esse conceito: não, as mulheres precisam se livrar do patriarcado, e traz a ideia de que precisa subjugar os homens, tira o homem do papel da liderança, tira o homem do sacerdócio da casa, tira o homem da ideia de protetor, tira o homem a ideia de provedor, e diz à mulher que ela não precisa de absolutamente nada disso. Desconstrói a ideia de filhos, desconstrói a ideia de maternidade, desconstrói a ideia de afetividade, de meiguice, de feminilidade, e introduz no mundo feminino uma percepção absolutamente díspara e equivocada daquilo que as Escrituras ensinam.
O feminismo, queridas irmãs, defende a libertação plena das mulheres dos valores judaicos cristãos, os quais consideram patriarcais e machistas. O feminismo incentiva as mulheres a ultrapassarem os limites estabelecidos pela Escritura quanto à moralidade e à sexualidade. Há uma percepção sociológica e ao mesmo tempo bíblica que diz quando as mulheres são vencidas pela promiscuidade ou pelo relativismo, a última fronteira, a última barreira que sustentava a sociedade caiu. E é isso que a gente vê. Observe, até um tempo atrás, apesar das lutas, das dificuldades, apesar de muitos homens agirem de forma errada com as mulheres, estas mulheres ainda mantinham-se de forma ilibada nos seus comportamentos. Hoje, isso foi extremamente relativizado e cada um faz o que quer. É como no tempo dos juízes: não há rei, eu faço o que quero, ajo da forma que quero, simplesmente pelo princípio e pela ideia de que nós vivemos num tempo de relativismo. O feminismo relativiza a família, o papel do homem e da mulher na construção do lar estabelecido pelas Escrituras, o qual ensina que, apesar de homens e mulheres serem iguais diante de Deus, possuem papel distintos na família, igreja e sociedade. Assim, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quantas que estão presentes aqui fizeram algum curso universitário? Levante a mão assim, por favor. Né? A maioria. A profissão que você escolheu, você precisou dedicar muito tempo, muitas horas de estudo se preparando para exercê-la. Não é verdade? Se alguém quis ser uma advogada, ela precisou se preparar para o direito. Se quis ser médica, precisou dedicar horas a fio a isso. Se escolheu ser professora, pedagoga, precisou da mesma forma dedicar-se a isso, o que é absolutamente correto. Mas já se deu conta que ninguém se prepara para casar ou para constituir famílias? Já se deu conta que muitos estão constituindo famílias nessa sociedade sem referências, nessa sociedade que abandonou os conceitos judaicos cristãos, nessa sociedade que empoderou as mulheres e feminizou os homens? Eu vi uma cena nas redes sociais agora que me assustou. Entrou uma barata num recinto e o miserável do homem que estava entre 3, 4 mulheres foi o primeiro a subir em cima de uma cadeira e gritava: mata, 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 mata. E uma mulher falava para ele: calma, não fica apavorada não. E ela ia com o chinelo para procurar de Itacuja para matar. Impressionante. Eu falo no livro Masculinidade em Crise dessa inversão de papéis. Por exemplo, a Sharia, que é o que rege os muçulmanos, eles estabelece o seguinte: que um muçulmano ele tem o direito de violentar sexualmente uma infiel. Isso é o que a Sharia diz, o Islã diz isso. Por exemplo, você, por não ser islâmica, você é uma infiel. Então, se você estiver andando pelas ruas e um grupo de muçulmanos se sentir atraído por você, ele pode te levar para o canto e te violentar sexualmente. Isso tem acontecido na Holanda, na Alemanha, na Dinamarca, em vários países na Europa. E uma jornalista dinamarquesa, ela fez um texto, ela foi a público para protestar contra as ações dos homens diante disso. Sabe o que os homens estavam fazendo contra esses atos? Em vez de enfrentarem aqueles que estavam violentando as mulheres e as protegerem, estavam colocando sapato alto, indo para a praça pública para dizer para os muçulmanos de que eles não deveriam agredir as mulheres. Observe a inversão de papéis.
Mulheres, elas em nome do feminismo dizem: nós não queremos que os homens nos protejam, nós queremos que os homens sejam feminizados, e homens se tornam feminizados. E quando eu estou tratando de uma perspectiva de feminização, eu não estou tratando somente numa perspectiva da sexualidade, mas num comportamento. São homens frouxos, homens fracos. E ao mesmo tempo, tenta-se trazer sobre a mulher um peso a qual boa parte delas não tem condição de carregar. O feminismo relativiza a família, o papel do homem e da mulher na construção do lar estabelecido pelas Escrituras. O feminismo rejeita a autoridade de Deus sobre a vida, opondo-se aos conceitos relacionados à feminilidade estabelecidos pelas Escrituras. E aí que eu falo, a gente está numa sociedade tão confusa que a gente não sabe dizer o que significa masculinidade e nem tampouco o que é feminilidade. Alguns acham que masculinidade, por exemplo, está ligado à ogrice, à má educação, a comportar-se de forma equivocada através de palavras ásperas para com aqueles ou aquelas com eles se relacionam. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia fala sobre feminilidade? O que a Bíblia fala sobre maternidade? O que a Bíblia fala sobre paternidade? Somos apedeutas, ignorantes. E sabe quem tem formado a vida da gente? É Simone de Beauvoir, que diz que você não nasce mulher, você se faz mulher. E que para isso você precisa se libertar de tudo, jogando fora conceitos claros que a Bíblia diz e que são fundamentais e importantes a uma mulher. O feminismo, influenciado pelo marxismo cultural, tende a reinterpretar a sexualidade feminina, incentivando com isso as mulheres ao desenvolvimento de uma vida promíscua e libertina, fora completamente dos padrões de Deus. Observe o alto índice de divórcios, inclusive na igreja. É assustador. O feminismo incentiva, e preste atenção nessa expressão que eu vou usar, uma releitura da Bíblia sobre a ótica matriarcal, desconstruindo com isso qualquer pressuposto existente nas Escrituras quanto à liderança masculina na família, igreja e sociedade. Isso me leva a fazer uma pergunta para você. O que é e quem é aquele ou os conceitos que dirigem e que conduzem a sua vida? Será que você foi vencida pelo relativismo do nosso tempo? Será que você se deixou tomar por pressupostos absolutamente anticristãos? Ou será que você tem sido moldada pela palavra de Deus? Nessa perspectiva, eu gostaria de trazer 7 características de uma mulher sábia. Primeira delas, uma mulher sábia é uma mulher temente a Deus. Ela ama ao Senhor e ela se preocupa com aquilo que o Senhor diz, aquilo que o Senhor ensina, e faz da sua palavra ou das Escrituras lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Quem tem sido a referência da sua vida? Será que você tem sido conduzida, seduzida pelos valores desse tempo ou dessa sociedade que dizem que para ser feliz você precisa jogar na lata do lixo sua família, seu casamento,
sua relação com seus filhos, sua feminilidade. Será? O preço é tão alto, né? Uma das máximas feministas é que o lugar da mulher é onde ela quiser. Eu vou além. Eu digo que o lugar da mulher é onde Deus quiser. Deus não se opõe que você seja uma excelente profissional, com que você trabalhe. Não há oposição nas Escrituras para que você faça o seu mestrado, doutorado e pós-doutorado. Não há nenhuma oposição da palavra de Deus para que você possa desenvolver a sua vida profissional. As Escrituras nos trazem inúmeros exemplos disso. Nos mostram, por exemplo, Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que era alguém que trabalhava. Nos mostra Priscila, casada com Áquila, que juntamente com Paulo tinha um negócio na área de fabricação de tendas. Provérbios capítulo 31 nos traz o relato significativo de que uma mulher que teme ao Senhor, ela produz de forma efetiva. Não é disso que eu estou falando. O cristianismo não te chama a viver uma vida burrificada, alienada e nem tampouco subserviente, onde você se submete ao seu marido de forma com que a vontade dele prevaleça sobre a sua vida em qualquer momento. Em nenhum instante é isso que as Escrituras ensinam. O que as Escrituras ensinam é que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas também ela afirma que a tola com as suas mãos derruba o seu lar. Uma mulher sábia, segundo Provérbios, é uma mulher que não murmura, que não reclama o tempo inteiro e que nem tampouco com isso se torna adepta das rixas e dos conflitos. É interessante você olhar que o feminismo, ele tornou a mulher beligerante, ele tornou a mulher amarga. Existem mulheres que brigam por tudo, existem mulheres que discutem por qualquer coisa, existem mulheres às vezes que são insuportáveis, não estão satisfeitas com nada, não estão satisfeitas com os seus filhos, não estão satisfeitas com o seu trabalho, não estão satisfeitas com o seu casamento, influenciadas por pressupostos absolutamente equivocados, transformam sua casa numa guerra. Mas Provérbios capítulo 25, verso 24 diz que uma mulher sábia, ela não entra na vibe das rixas e dos conflitos, mas com sabedoria ela consegue conduzir o seu lar e conduzir a sua casa. Não somente isso, uma mulher sábia sabe o momento certo de falar, corrigir e exortar o esposo, os filhos, até porque ela entende que a boca do justo é manancial de justiça, diz o escritor de Provérbios capítulo 10, verso 31. Terceiro lugar, uma mulher sábia entende que nem sempre a melhor coisa a ser feita é responder à ofensa na mesma moeda, mesmo porque ela entende que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Provérbios capítulo 15, verso 1. Eu não sei se você consegue entender que o feminismo produziu esse ambiente, esse espírito de beligerância constante, de conflito constante, que acaba fazendo com que as nossas vidas sejam um verdadeiro inferno. Eu quero deixar bem claro que muitos homens têm interpretado ou feito a exegese errada do texto que diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. O que é verdade?
Todavia, a submissão, ela não aponta para a subserviência e nem tampouco aponta para o conceito de que manda quem pode, obedece quem tem juízo, como diz o ditado popular, mas traz o conceito de que as mulheres, elas são submissas porque os seus maridos a amam, as protegem, trazem a elas cuidado, provisão. Mas já reparou que o feminismo desconstruiu isso tudo? Uma mulher sábia, ela entende que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí surge mais uma pergunta: será que você tem procurado entender, compreender que a razão, a base, o fundamento é temer a Deus e conhecer a sua palavra? Vou fazer uma pergunta mais uma vez para vocês aqui. Eu queria que vocês me respondessem com toda a sinceridade. Quantas que estão presentes aqui leram a Bíblia toda 5 vezes? Uma pessoa. 3 vezes. Uma vez. 2 ou 3. Quem nunca leu ela toda, levante a mão, por favor. Impressionante. Essa é a prova de que os conceitos que têm norteado as nossas vidas são os conceitos desse mundo. Lembremos daquilo que Paulo disse aos Romanos: não vos conformeis com este século, com este mundo. E que mundo é esse? É esse que eu acabei, de certa forma, a vos falar, onde o mal tem sido chamado de bom, onde a escravidão tem sido chamada de liberdade. As mulheres têm ouvido o seguinte: não, cuidar dos filhos é escravidão, ter filhos é uma bobagem. O mundo que a gente tem vivido é um mundo que tem dito que as mulheres precisam ser empoderadas, desconstruir o patriarcado, não precisam de homens, não precisam de proteção, não precisam de cuidado, não precisam de alguém que lhe seja parceiro, que esteja ao seu lado. O mundo de hoje, ou o mundo a qual nós estamos inseridos, é um mundo em que fala de forma efetiva de que o que importa é você ser feliz. Vivemos debaixo do hedonismo que tem, de certa forma, norteado as pessoas, e nessa perspectiva, as mulheres e os homens, eles vão trocando de parceiros constantemente, nada os satisfaz, e aí começa a bigamia, a poligamia, os relacionamentos mais terríveis possíveis. Na Noruega hoje já há uma defesa para que as mulheres tenham ou possam decidir se querem casar ou não com seus cães. E a gente acha tudo normal, porque desconhecemos a palavra. Uma mulher sábia teme ao Senhor, ama ao Senhor e vive para a glória do seu Senhor. E não se deixa levar pelos valores desse mundo. Uma mulher sábia, ela vai contra esse sistema e ela aprende a honrar, a valorizar e a respeitar o seu marido. Se um tempo que a gente vive é um tempo da desconstrução da masculinidade, da paternidade, onde as mulheres se reúnem para falar mal dos seus cônjuges, chamando-os de traste, uma mulher sábia aprende a valorizar o seu esposo, entendendo que apesar das suas falhas, dos seus erros, isso glorifica a Deus.
Aí talvez você esteja dizendo: pastor, o senhor fala isso porque o senhor não casou com meu marido. Ele é o cão, o capeta em forma de gente. Na igreja ele é uma beleza, ele canta, mas eu sei que fora do trabalho ele também canta, ou fora da igreja ele também canta, só que ele canta a mulher dos outros. É um problema, a gente sabe disso. A gente às vezes tenta justificar uma ação com uma outra ação. É como hoje uma moça me respondeu numa das minhas redes sociais: as mulheres têm o direito de abortar porque antes elas foram abortadas, abandonadas pelos seus maridos. Reparou o relativismo? Nós somos chamados a obedecer a palavra do Senhor, a voltar às Escrituras, voltar à palavra de Deus. Eu falo isso no livro que eu escrevi chamado Reforma Agora. Uma mulher sábia, fala com sabedoria, com bondade, e a bondade está em sua língua. E aí talvez você esteja dizendo: pastor, é muito difícil, é loucura. Quem disse que seria fácil? Ser uma mulher segundo o coração de Deus não é fácil. Alguém falou o seguinte para mim: pastor, o senhor não pode falar sobre mulheres, não está no seu lugar de fala. Muito comum ao esquerdismo nos dias de hoje, né? Isso é mansplaining. Quem disse isso? A palavra de Deus, ela está acima da perspectiva do sexo. Ela é a palavra de Deus. E ela nos confronta, ela nos exorta, ela nos admoesta. Vamos a algumas perguntas práticas e caminhar para o final. Em primeiro lugar, ou primeira pergunta: quem é você nisso tudo? Será que você se transformou numa pessoa influenciada pelo feminismo, comportando-se de forma amarga, beligerante, discutindo, brigando por tudo, tentando de alguma maneira desconstruir o papel, caso você seja casada, do seu marido, na condução dos filhos? Os homens se transformaram em bananas, fruto do marxismo cultural e do feminismo, que mudou a visão e o papel da masculinidade. E quando eu estou falando em homens bananas, eu não estou advogando com isso que os homens devem ser brutos, de que eles devem ser ogros ou de que eles devem ser ásperos. Não é isso. Masculinidade não é isso. Quem é você? Segundo, o que tem norteado a sua vida? Os valores desse tempo ou a inerrante palavra de Deus? A gente precisa voltar à palavra do Senhor, voltar às Escrituras e entender aquilo que ela tem a dizer, o papel dela nas áreas mais distintas das nossas vidas. E por fim, clamar ao Senhor para que Ele nos abençoe de forma rica, profícua e significativa. Amém?